Olá, primeiros anos do ensino médio, tudo bem com vocês? Primeiro C, primeiro D especialmente, mas também primeiro A e primeiro B. E primeiro E? Não sei se tem primeiro E. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. E a gente dá início então à segunda semana do PET 1 de primeiro ano do ensino médio. O conteúdo é sobre a República Velha, a proclamação da República no Brasil a partir de 1889 e os desdobramentos dessa república, o que significava essa república. Então a gente viu um pouquinho na aula passada, depois assista novamente a aula passada sobre a proclamação da república e o que mudou na relação entre as regiões, as províncias, que depois passam a ser chamadas administrativamente de estados. Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Amazonas, Estado do Rio Grande do Sul, etc. E o governo central sediado, então, no Rio de Janeiro. Como nós vimos, as principais características dessa República Velha foi o controle sobre a população por meio de mecanismos que se pretendiam dentro da lei, o direito ao voto, e etc., as eleições, mas, na verdade, as práticas eram práticas como o voto de cabresto e o curral eleitoral, onde a nossa elite do campo controlava essa população. O Brasil ainda é um país muito rural, então essas nossas elites regionais passam a ter mais poder ainda, controlando essa população no campo. Muitas revoltas aconteceram no período da República, como nós falamos, de Canudos, revolta do contestado, né? No meio urbano, a revolta da vacina, a revolta da chibata, a greve geral em 1917, uma série de conflitos no campo e nas cidades, que essas cidades começavam a crescer e o Brasil começava a mudar um pouquinho de cara, um pouquinho mais urbanizada e um pouquinho menos rural. Mas é um processo que vai muito devagarzinho, então boa parte da República ainda ocorre dessa primeira república, da República Velha, de 1900 a 1930, se a gente pegar esses 30 anos, num período que o Brasil ainda é uma sociedade principalmente rural e extremamente dependente da produção rural, sobretudo no caso da entrada de riquezas para o país, da produção de café no interior de São Paulo, Vale do Paraíba e depois oeste de São Paulo. E não à toa, São Paulo vai começar um surto imenso de desenvolvimento, progresso industrial. A vinda de imigrantes italianos, sobretudo, para São Paulo, vai começar a mudar a cara dessa antiga província e agora estado de São Paulo, e São Paulo vai se tornar o principal centro econômico, não apenas do Brasil, mas de todo o continente sul-americano, um polo de atração de pessoas, de serviços, de negócios, de fábricas, e São Paulo vai se tornar uma locomotiva que vai puxar os vagões que somos nós, o restante do país. E São Paulo vai fundar também toda uma história muito própria dos paulistas, com a ideia dos bandeirantes, com a ideia dos imigrantes que vieram da Europa, uma história heróica, e São Paulo vai se tornar uma espécie de porta-voz da história brasileira. Então começa a se produzir em São Paulo uma certa versão que sempre coloca os paulistas como aqueles que inventaram o Brasil e aqueles que sustentam o Brasil, principalmente por meio do café. No entanto, tudo tem um fim. E essa produção de café, que se inicia ali em 1830, em 1840, em 1850, no Vale do Paraíba, começa a se espalhar para o oeste de São Paulo, as ferrovias, as indústrias, 1860, 1870, depois 1880, 90, já se torna a principal pauta de exportação do Brasil. 75% da exportação brasileira é o café, era o café. É muito. Aumenta um pouquinho mais entrando no século XX, depois a década de 1920, e aí chega um grande problema, que é a grande crise do mundo capitalista, a grande crise que se inicia nos Estados Unidos da América, que era o principal comprador do nosso café. Em outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York,
as ações despencam, empresas vão à falência, os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos paralisa, os americanos deixam de comprar vários produtos, entre esses produtos o café brasileiro. Não tendo para quem vender, esses cafeicultores vão tentar queimar o café para tentar aumentar, diminuindo a oferta do produto, você tenta equilibrar o preço, e o governo brasileiro compra boa parte dessas sacas de café que estavam estocadas, porque não compensava vender, né? E esse café vai ser torrado, literalmente, vai ser queimado em locomotivas, em alto-fornos, pelo governo brasileiro e por produtores de café, numa tentativa desesperada de salvar o preço do café, que estava muito baixo. Não compensava produzir, estocar e vender o café. Era mais, não compensava você guardar o café, era mais fácil você tentar destruir parte dessa produção para ver se melhorava o preço. Com isso, muitos cafeicultores foram à falência, e essa política, que era baseada no café com leite, na alternância entre São Paulo e Minas no poder, perde muita força, porque principalmente os cafeicultores de São Paulo vão a uma falência, a uma crise terrível, e a política brasileira, a política nacional, vai ser arrastada junto com essa crise econômica de 1929. Abria-se um espaço novo no poder, que também vai ter muito apoio dos grupos urbanos que não tinham mais ligação com o campo. As cidades que começavam a crescer, como o Rio, São Paulo, que já estavam grandinhas, mas não como hoje em dia, mas eram cidades, na época, consideradas cidades grandes. Os grupos que ali começavam a se desenvolver, em menor número, em Belo Horizonte, no Recife, Salvador, Porto Alegre também, esses grupos já não eram necessariamente ligados ao campo. E eles vão ter, esses grupos, um papel político importante também na década de 1930. Então, nesse vazio no poder vão entrar novas forças políticas que vão substituir aqueles antigos coronéis e aquelas antigas famílias que o tempo inteiro se revezaram no poder ao longo da República Velha. Sobre o mundo, é bom a gente fazer aqui um parênteses bem rapidinho. Qual que era a situação do mundo nesse período da década de 1920? A gente tinha a Revolução Russa de 1917, primeira vez na história da humanidade, primeiro Estado socialista que surge na Rússia com o controle dos trabalhadores. Isso colocava o mundo ocidental capitalista com muita atenção nas influências que a Rússia comunista podia ter. Por outro lado, nós tínhamos um início, né, a primeira metade da década de 1920 teve um surto de desenvolvimento do mundo capitalista, mas a partir de 1926, 27, uma crise, culminando em 1929 com a grande crise da Bolsa de Nova York. Então esse mundo do capitalismo, da democracia liberal, também estava assim, posto em dúvida. E o fascismo, que é aquela política de extrema-direita que surge após a Primeira Guerra Mundial, na Itália, na Alemanha, também na Espanha e Portugal, mas sobretudo no modelo italiano, que é o fascismo, que é aquela política nacionalista que coloca o Estado como grande controlador e organizador da sociedade e que tem graves e severas críticas ao mundo democrático e ao capitalismo. Então, veja, nós tínhamos vários movimentos muito fortes no mundo nessa época. Nós tínhamos à esquerda o socialismo, o comunismo, principalmente com influência na Rússia, o fascismo, que é fortemente nacionalista, esse apelo ao patriotismo, ao amor à pátria, dar a vida pela pátria, que era extremamente militarista, ou seja, o ideal de guerra, a indústria da guerra como uma solução para os problemas do país, porque gera emprego, conquista dos territórios e tal. E a democracia liberal, que é um modelo que também mostrou seus graves problemas em 1929, com a queda, né, da bolsa, com a quebra da Bolsa de Nova York. Então, nós tínhamos esses três polos, né, de socialismo, comunismo, nacionalismo e o capitalismo liberal disputando entre si
os modelos a se seguir, que os países poderiam optar. E dentro dos países, vários movimentos políticos que vão se alinhar a um ou a outro desses movimentos, né? E no caso brasileiro, nós vamos ter uma influência dessa Revolução Socialista Russa, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro e depois a atuação desse Partido Comunista Brasileiro na década de 30. Por outro lado, nós vamos ter movimentos que vão ter uma simpatia muito grande com o fascismo italiano, por exemplo, o integralismo, que vai surgir no Brasil, né, uma espécie de fascismo brasileiro, e o caminho do meio, né, que vai ser traçado a partir de 1930 por o nome da oligarquia gaúcha. Lembra-se lá das oligarquias, governo de poucos, as famílias. Um oligarca gaúcho vai concorrer às eleições de 1930. Essas eleições vão ser claramente fraudadas por todos os lados. E quem ganhava a eleição não era quem ganhava de verdade, mas quem conseguia fraudar melhor. Então, na eleição de 1930, ela veio na continuidade da crise de 1929, entendeu? A crise de 1929, a base da República Velha era dos cafeicultores paulistas. A crise de 1929 deu uma paulada nesses cafeicultores paulistas e abriu um vazio no poder. Esse vazio, nas eleições de 30, foi assumido pela figura de Getúlio Dornelles Vargas, e Getúlio Vargas vai fazer um governo nacionalista, muito próximo em algumas características do fascismo italiano, e admitindo algo do socialismo, mas dentro do controle do Estado. Por isso que ele é muito mais próximo do fascismo, que nós vamos ver mais para frente, porque envolvia dar direitos aos trabalhadores, porém controlar esses trabalhadores, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Quando Getúlio Vargas assume, essas oligarquias ainda eram muito fortes em várias regiões e sujeitavam a população, tanto campesina, os camponeses, os lavradores, os roceiros, quanto parte das populações urbanas, a esse universo de controle muito grande por patrões e por coronéis. Quando Getúlio assume, ele vai buscar o apoio desses trabalhadores, da massa do povo, concedendo a esse povo certos direitos. Mas, para criar esses direitos, ele teria que enfrentar também outros poderes muito conservadores na nossa sociedade, no sentido, né, daquele passado da escravidão e depois do passado que sujeitava aquela população imensa, analfabeta, muito empobrecida, vivendo a maioria na miséria, sem estudo, sem oportunidade nenhuma e sendo altamente explorada no universo do trabalho. Então Getúlio vai criar uma série de leis, as leis trabalhistas, né, carteira de trabalho, o direito a um salário mínimo, etc. Isso vai melhorar muito a vida da população em geral, mas o Getúlio também vai enfrentar uma forte oposição. E não que ele fosse democrata, porque o Getúlio também vinha desse universo, mas o Getúlio tinha uma visão de que o país poderia ser um pouco mais independente, um pouco mais forte, um pouco mais estruturado, industrializado, né? Sem essas amarras dessas relações ainda do coronelismo, do voto de cabresto, etc. E esse governo do Getúlio, o Getúlio vai ter uma série de momentos decisivos, que são as fases desse governo, que a gente vai ver na sequência, que nós dividimos esse governo do Getúlio em 3 fases. Primeiro período, primeira fase é o governo provisório. O governo provisório de 1930 a 1934, o Getúlio Vargas vai ser forçado a aprovar uma nova Constituição, principalmente após o conflito de 1932, a chamada Revolução Constitucionalista, em que ele nomeia um interventor não paulista para São Paulo, e os paulistas pegam em armas, acusando o governo de Getúlio de ser um governo golpista, um governo ilegal, porque realmente 1930 foi um golpe, né? Mas Getúlio, de todo modo, se segura no poder e aí começa a desenhar o que seria o governo dele,
até chegar em 1934, aprovando uma nova Constituição para o Brasil, né? E esse período é chamado governo provisório, porque a ideia justamente é que fosse um governo tampão, um governo para apenas estabilizar as relações e convocar novas eleições para aí sim partir para um governo legalmente constituído. A segunda fase é o governo constitucional, de 1934 a 37, onde é aprovada essa nova Constituição, onde uma série de conflitos entre esquerda e direita, a esquerda comunista e a direita integralista, o Getúlio vai ficar ali, ora puxando um, ora puxando o outro, ora agradando um, agradando o outro, tentando se movimentar nessa esquerda e direita, e ele ali no meio, mais uma vez, ele sempre tirando proveito dessas situações, e a chamada intentona comunista de 1935, a tentativa de tomada do poder pelos comunistas e a instalação de um regime comunista, isso serviu de pretexto para o Getúlio fechar o regime, que até então era democrático, de 34 a 37, ou minimamente democrático, ele endurece o regime e em 1937 ele dá um golpe de Estado para permanecer no poder, um autogolpe. E aí o Getúlio permanece no poder de 1937 a 45, que é a terceira fase. A terceira fase, então, é o chamado Estado Novo, onde o Getúlio vai ser muito influenciado pelo fascismo italiano, a ideia do controle e da manipulação da classe trabalhadora, a sujeição de sindicatos, o controle por parte do Estado dos meios de comunicação, a política nacionalista, as propagandas de incentivo ao nacionalismo, então o hino nacional, as cores da bandeira nas escolas, nas praças, em todas as repartições públicas, o culto ao líder, assim como tinha um culto ao Mussolini, o culto ao Hitler, o culto a outros ditadores, aqui o Getúlio vai fazer também o culto à pessoa dele. Não na mesma proporção, obviamente, mas o culto à figura do Getúlio como uma espécie de pai salvador da pátria. Então nós vamos ver muitos quadros pendurados nas escolas, em repartições públicas, em vários lugares, faixas com o nome de Getúlio, prédios públicos, ruas, Getúlio, Getúlio, aquela coisa de se ver no líder uma espécie de tradução do país daquele momento. E, sobretudo, no Estado Novo, Getúlio vai criar uma política chamada desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo, né? Muito ligada a essa política chamada nacional desenvolvimentismo, né? O getulismo e tal, que era promover empresas estatais, empresas do Estado brasileiro, do setor de base, de geração de energia, de siderurgia, de metalurgia, para desenvolver o Brasil, industrializar o Brasil e não depender de investimentos de fora, nem da tecnologia de fora. Então Getúlio dá as bases para a industrialização brasileira, uma industrialização que não passava necessariamente pelaquela industrialização anterior, que foi realizada principalmente pelos barões do café, os cafeicultores, era uma nova industrialização, mais com a cara do século XX. E isso vai colocar o Brasil entre as economias que mais vão crescer de 1940 até 1975 no mundo. A formação de uma indústria nacional de base, uma indústria brasileira. Quando chega em 1942, um momento super importante, o Brasil é forçado a entrar na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados dos Estados Unidos, sobretudo, não sem uma pressão, porque até então Getúlio e o Brasil tinham boas relações com o chamado eixo Alemanha e Itália, inclusive simpatias políticas, etc. No mundo inteiro havia essa visão. E o Brasil, então, em 1942, passa do lado dos aliados a lutar, e Getúlio negocia a construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e outros investimentos no nosso território em troca do aluguel da base de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde os americanos podiam usar ali a base aérea para fazer voos para o norte da África e para a Europa, um lugar estratégico. Então Getúlio negociou
com Roosevelt, presidente americano, esse empréstimo da base de Parnamirim e soube usar muito bem essa política externa da Segunda Guerra Mundial. Quando chega em 1945, né, o Brasil envia, em final de 43, 44, o Brasil forma a Força Expedicionária Brasileira, cerca de 25 mil combatentes, envia para a Europa, eles lutam contra a Itália fascista, esses pracinhas retornam. Em 1945, o governo de Getúlio não tem mais legitimidade porque estava lutando contra ditaduras, sendo que ele próprio era uma ditadura, o governo de Getúlio. Getúlio, então, abre, né, as eleições, indicando o seu ministro da Defesa, o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que vence as eleições, fica de 1945 a 1950, e em 1950 Getúlio se candidata novamente e vence novamente, ficando no poder de 50 a 54, até que em agosto de 54 ele se suicida com um tiro no peito, porque iria sofrer um golpe de Estado, ele iria ser deposto, tirado à força do poder pelas forças militares, com apoio de outros setores da sociedade, e para evitar que se tome um golpe, uma questão de honra também. As pessoas falam, muitos alunos perguntam, por que ele deu um tiro no peito, ele é um bobo, não sei o quê. Existe a questão da honra do político, da honra política, da relação de forças, do comprometimento que você tem com o grupo que você representa. Não é tão simples. Então Getúlio se suicida e com isso ele evita um golpe que visava totalmente alinhar o Brasil a determinados setores internacionais. Setores nacionais com apoio e financiamento de setores internacionais, né? Então Getúlio se suicida em 54, mas de todo modo, esses tantos governos de Getúlio Vargas fazem de Getúlio Vargas, muito provavelmente, o maior presidente da história do Brasil, ou, se não o considerar assim, aquele presidente que ficou mais tempo, que teve mais contato com todo tipo de política interna e externa, com várias situações, desde como industrializar o Brasil até outras questões culturais, econômicas, da nossa indústria, das nossas relações de trabalho, além do fato do Getúlio ter sido presidente no período da Segunda Guerra Mundial, que foi um período mais complicado do século XX. Então, não dá para falar de Brasil do século XX, não dá para falar de Brasil sem falarmos um pouquinho de Getúlio Vargas, certo? Breves comentários sobre as atividades. Bom, atividade 1. Quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro em 3 de novembro de 1930, a junta provisória lhe transferiu o governo. Assim teve início. Bom, se é a junta provisória, olhe as alternativas que você já saberá. Né? Provisória, quer dizer, vai ficar ali por um tempo até estabilizar e depois vejamos o que vamos fazer. Né? Número 2. A Revolução Constitucionalista de 32 foi uma guerra civil, uma guerra entre brasileiros, envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de onde se passou a principal onde se passou a Revolução de 32, no estado de, nós temos aqui perto de Itaiandu o túnel da Mantiqueira, onde teve o conflito. Qual o estado que fica descendo a Serra da Mantiqueira ali? Vocês também saberão, muito facilmente. E número 3. Qual a real intenção de Vargas ao promulgar, colocar como legítimo, né, assinar, a consolidação das leis trabalhistas? A real intenção do Getúlio Vargas. É claro que havia o aspecto de melhoria da vida da população que vivia sem nenhum tipo de lei ou proteção do Estado. Mas havia também outra intenção por trás, que era o controle dessa massa de trabalhadores e dos sindicatos que diziam representar essa massa. Então havia dois lados: a melhoria de vida dessa população, mas também o uso político das leis que favoreciam os trabalhadores. Certo? Então é isso. Bons estudos, boas leituras, procurem mais, tem muitos documentários legais sobre Getúlio no YouTube, muita coisa boa. Isso aqui foi uma rápida pincelada sobre o assunto da semana 2 da apostila 1 de primeiro ano do ensino médio. Tá certo? Então tá bom, gente. Consulte os canais, qualquer dúvida estamos aí à disposição, tá? Tchau, tchau.